Bom dia, boa tarde e boa noite. A nossa saudação é de acordo do período do dia que tu se encontras. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. E hoje estamos aqui para falar do artigo 1152 e o artigo 1154. Ou seja, nós vamos falar de contrato de trabalho e contrato de prestação de serviço. Vamos ver a diferença existente entre ambas. Mas antes, permitam-me agradecer a todos os nossos seguidores, agradecer a todas aquelas pessoas que têm curtido, têm partilhado os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Nós atingimos 6.000 seguidores. Agora temos 6.000 seguidores na nossa página do Facebook. Então, muito obrigado a todos e vamos ao tema de hoje. Artigo 1152 do Código Civil, contrato de trabalho. O contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade física ou mental a outra pessoa, sob a autoridade e direção desta. O contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante uma retribuição, a prestar a sua atividade física ou mental a outra pessoa sob a autoridade e direção desta. Quando nós estamos a falar de contrato de trabalho, vamos encontrar três elementos principais, três elementos importantes. Ou seja, três elementos que devem ser tidos em conta no contrato de trabalho. Nós vamos encontrar a retribuição, vamos encontrar a prestação de uma atividade mental ou física e vamos encontrar a subordinação jurídica. Esses são os elementos principais que devem fazer parte do contrato ou que deve se ter em conta no contrato de serviço. No contrato de serviço. Falando em prestação de uma atividade humana, seja ela intelectual ou manual, que constitui o objetivo principal do contrato de trabalho. O objetivo principal do contrato do trabalho, o empregador, quando vai solicitar, alguém para fazer parte da sua empresa, ser o trabalhador da sua empresa, tem como objetivo principal que esse indivíduo venha prestar uma atividade. E essa atividade poderá ser física ou mental. Física ou mental. Poderá ser um indivíduo, um motorista, que é contratado para ser motorista da empresa, com objetivos bem definidos, ele vai prestar as suas atividades dentro desta função, que é de motorista da empresa A ou motorista da empresa B. Vamos encontrar o outro elemento, o contrato, a retribuição. O contrato de trabalho é sempre oneroso. O contrato de trabalho tem sempre a retribuição. Quer dizer que o indivíduo que pertence a uma empresa deve ser pago. Não tem conversa. O indivíduo, o trabalhador, a partir do momento que vincula-se dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, então esse indivíduo deve ser pago pela prestação das suas atividades. Essa é a retribuição, ou que podemos dizer que o contrato é sempre oneroso. O indivíduo vai receber um valor, vai receber uma pecúnia no final do mês. No final do mês ele tem direito a um salário, a uma remuneração. E depois vamos encontrar o outro elemento, que na verdade é o principal diferenciador do contrato de prestação de serviço e o contrato de trabalho. E vamos encontrar outro elemento, que é a subordinação jurídica. A subordinação jurídica resultante que o trabalhador se colocar sobre autoridade e direção do empregador. A subordinação jurídica, que é o principal elemento para diferenciar o contrato, o principal elemento para diferenciar o contrato de prestação de serviço com o contrato de trabalho,
vamos encontrar que o trabalhador fica sobre direção, sobre autoridade e direção do empregador. No exemplo que nós dissemos sobre o motorista, a partir do momento que você faz o contrato, que o teu serviço, o teu trabalho ou a tua função dentro desta empresa é de condutor, é de motorista, então o empregador, quando tiver uma mercadoria para ir buscar, ele vai te dizer: fulano, vai no sítio A, B, vai pegar essa mercadoria e traz nessa empresa. Fulano, pega o carro e leva o diretor A na empresa SIG, tem lá uma reunião. Então, dentro daquilo que são as tuas funções, você vai prestar a sua atividade sobre direção e sobre a autoridade daquela. Muitas empresas, já aquelas empresas mais organizadas, o indivíduo quando chega na empresa a priori já tem o programa diário daquilo que ele vai fazer. E esse programa é elaborado por quem? Este programa é elaborado pela instituição, pelo empregador, que o trabalho de hoje para o motorista A ou motorista B é esta: ir buscar mercadoria no sítio A e levar no sítio B, e buscar os visitantes ou os trabalhadores estrangeiros que acabaram de chegar no aeroporto e tudo mais. Então ele fica sob direção, ele não faz nada por iniciativa própria, não. Vou pegar o carro, vou buscar já a mercadoria A, B, C, não. Sem uma autorização, sem uma orientação. Então, esse é um dos elementos principais do contrato. Um dos elementos diferencial do contrato de prestação de serviço com o contrato de prestação ou contrato de trabalho. Vamos no artigo 1154 do Código Civil, vamos encontrar o contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço é aquele em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem retribuição. Atenção à jogada. No contrato de prestação de serviço, nós vamos encontrar o elemento principal. O elemento principal do contrato de serviço é a prestação, na verdade, a obtenção de um resultado. É a obtenção de um resultado. O objetivo principal é cumprir com um determinado resultado. Imaginemos que temos uma obra, uma construção de um escritório. Contratamos uma empresa para construir aquela mesma instituição. O que nós vamos definir aí no contrato é o valor, o valor a ser pago e o tempo que deve ser apresentado esta mesma obra. Ali a empresa não ficará sob direção, ou sob subordinação daquele empresário ou do dono da obra. Não, ali a empresa é que vai criar, a empresa prestadora de serviço é que vai criar o seu modelo de trabalho com o objetivo de cumprir com aquilo que são os programas de entrega da obra e cumprir com aquilo que são, na verdade, o projeto, a planta daquela construção. Não existe uma subordinação jurídica na prestação de serviço. Não existe a prestação de serviço, os indivíduos ficam sob a autoridade do dono da obra. Não. Os indivíduos elaboram os seus projetos, o seu sistema de trabalho, como é que eles vão levantar aquela obra, como é que eles vão fazer aquele serviço, com o objetivo, entrega do resultado. Entregar aquele projeto do jeito que está na planta. Esse é o objetivo principal. Se não entregaram do jeito que está na planta, então não atingiram o objetivo principal do contrato de prestação de serviço. Porque o contrato de prestação de serviço, o objetivo principal é entrega, é atingir a finalidade, entregar o projeto, o resultado do jeito que o titular da obra, o dono da obra desenhou, do jeito que o dono da obra quer. Já no contrato de trabalho, o trabalhador
atingir um certo resultado não é a finalidade do trabalhador. O trabalhador se mete à disposição do empregador. Agora, se durante o dia vão conseguir cumprir o programa traçado, isso não é responsabilidade do trabalhador, porque é responsabilidade do empregador, porque ele tem a missão de saber coordenar, porque o trabalhador está sobre sua autoridade e direção, tem a obrigação de saber coordenar a atividade de maneira a atingir esses objetivos. Caso esse objetivo não seja atingido, então a responsabilidade não é do trabalhador. Já no contrato de prestação de serviço, o objetivo deve ser atingido, o resultado que se almeja deve ser atingido. É da responsabilidade da empresa prestadora de serviço. E também temos aqui um outro elemento que é a retribuição. No contrato de prestação de serviço, né, pode ser retributivo, poderá haver uma retribuição ou não. Pode ser com retribuição ou sem retribuição. Já no contrato de trabalho, quem tem um contrato de trabalho com uma empresa, ele deve ser pago. Não tem conversa. A lei estipula assim. Se o indivíduo é trabalhador de uma empresa não está a ser pago, então existe uma violação de um direito. O direito do trabalhador. Ele presta o serviço, então deve ser remunerado. Deve receber uma contrapartida pela prestação da sua atividade. Já no contrato de prestação de serviço, poderá ser com retribuição ou sem retribuição. Poderá ser oneroso ou gratuito. Poderá ser pago um determinado valor ou não ser pago. Vai depender daquilo que foi a conversa, daquilo que foi o contrato de serviço. Porque existe, e vou dar um exemplo muito prático, existe um produtor musical que tiver dado o seu depoimento, que quando ele começou a produzir seus vídeos, clipe, né, é um produtor de Kuduro, videoclipe, produtor de vídeo, sobretudo músicas Kuduro, ele deu seu depoimento que quando iniciou a fazer as suas produções, ele não cobrava, simplesmente via um músico que está a surgir, que está a emergir, que a sua música já começou a tocar nos bairros, ele aí ia de encontro a este músico e se oferecia para gravar o videoclipe desse músico. Quer dizer, aquela oferta, aquela iniciativa era gratuita. Eu vou fazer o teu vídeo de forma gratuita. Não tem uma remuneração, mas é uma visão da empresa prestadora de serviço. Era uma visão desse mesmo produtor para atingir um certo objetivo. O objetivo não é propriamente que ele almejava atingir, não é do músico, mas sim o objetivo dele, objetivo pessoal. No caso, que a partir de uma música que já está a tocar, vai fazer um vídeo, a música viraliza, né? Viraliza, então as pessoas vão procurar saber quem é que produziu esse videoclipe. Por exemplo, está a vender a sua marca, está a vender o seu peixe, então se oferece para posteriormente poder colher outros frutos. É a lei da semeadura. Primeiro é semear, depois é colher. Não necessariamente você cria uma empresa já quer ter um contrato com valores astronômicos. E às vezes não é possível. Às vezes é necessário que você demonstre ou mostra aquilo que você realmente sabe fazer. Então, no contrato de prestação de serviço há essa possibilidade. Sabendo que não tens espaço no mercado, né, poderás se oferecer para fazeres um trabalho com o objetivo de ganhares abertura naquele mercado. É isso que esse produtor musical fez e depois atingiu, tornou-se um dos maiores produtores de videoclipe no estilo Kuduro em Angola. Imita que a prestação de serviço pode ser de forma gratuita. Então, resumindo, vamos resumir aqui a diferença existente entre o contrato de trabalho e o contrato de prestação de serviço. Número 1, a prestação de serviço tem por objetivo um certo resultado. É aquilo que eu disse. A prestação de serviço tem como objetivo principal um certo resultado. Ele deve atingir aquilo que o titular da obra quer.
ele deve atingir aquele objetivo, ele deve fazer aquilo que o titular da obra quer. Está intrinsecamente o resultado. Já enquanto que no contrato de trabalho está em causa a prestação da atividade do trabalhador. No contrato do trabalho não tem o resultado, não, mas está em causa a prestação da atividade do trabalhador. A disponibilidade do trabalhador em realizar a sua atividade diária. Quero com isso dizer que o trabalhador está ali disponível. Se não aparecer serviço, ou não aparecer atividade, se o empregador elaborar mal o seu programa e não atingir aquilo que são os objetivos diários da empresa, não é responsabilidade do trabalhador. Depois vamos encontrar o número 2. O contrato de trabalho é necessariamente honoroso. O contrato de trabalho é necessariamente honoroso. Isso quer dizer que o contrato de trabalho tem que ser necessariamente pago. O trabalhador deve necessariamente receber um valor mensal ou semanal fruto das suas atividades laborais. Não pode ser de forma diferente. Não pode ser de forma diferente. Pelo contrário, o contrato de prestação de serviço pode ser honoroso ou gratuito. Aquilo que já expliquei. Depois vamos encontrar o número 3. No contrato de trabalho, a atividade é prestada sob a autoridade e direção do empregador. Assim, existe a subordinação jurídica. No contrato de trabalho, o trabalhador não faz aquilo que quer. O trabalhador faz aquilo que lhe orienta, porque obedece uma autoridade, tem que obedecer à empresa, tem que obedecer os programas da empresa, o titular, o seu chefe. O seu chefe recebeu também ordem de uma outra pessoa que é o titular, que é o empregador. Então, existe uma subordinação jurídica, não faz o que quer. Porque hoje quero conduzir, vou conduzir, amanhã já não quero ir no aeroporto, não vou. Não, o trabalhador deve obedecer dentro daquilo que são as suas funções. Não vai fazer coisas que estão fora daquilo que são as suas funções. Por exemplo, você fizeste um contrato com uma empresa como motorista, não vão te obrigar a regar o jardim. Essa função é diferente. Se te mandarem ir buscar alguém no aeroporto com o carro, vais ir buscar. Se te mandarem buscar uma mercadoria, vais ir buscar. Se te mandarem levar alguém para um outro gabinete, vai ter uma reunião, diretor, vais fazer. Mas agora, se te mandarem também regar as plantas, já não é tua função. Então, essa subordinação jurídica também tem limitação. Tem que estar limitado dentro daquilo que são as tuas funções, as funções de motorista. Se você é motorista, as funções de motorista. Se você é contabilista, as funções de contabilista. Se você é financeiro, deve limitar-se às funções de financeiro. Não você faz o contrato como financeiro da empresa, em contrapartida te metem a lavar carros. Não é. Ou te metem a conduzir, que és obrigado a conduzir. Não é. Não és. Então, a subordinação jurídica também tem limitação, limita-se que é dentro daquilo que são as tuas funções. E depois vamos ver que já o prestador de serviço exerce a sua função ou a sua atividade de forma autônoma, com uma autonomia. Ele é livre ao exercer a sua atividade. Se você lhe deste uma obra, ele é que sabe se vai construir de noite. Entendeu? Ele é que sabe. A empresa, ele sabe que vai construir de noite. O importante é ele cumprir com o tempo e fazer bem aquilo que está programado e atingir o resultado. Se ele vai começar a construção da sua obra, da sua casa, começando da placa, depois vai no caboclo, deixa, ele que sabe. Ele é o prestador de serviço, ele que sabe, ele que vai usar as suas formas, mas desde que atinja os resultados que o dono da obra almeja. E dentro daquilo que são os prazos estipulados dentro do contrato. Tão simples como isso. Então vimos aqui a diferença existente entre o contrato de trabalho e o contrato de prestação de serviço. Volto a agradecer a todos os nossos seguidores, né, pela meta que nós atingimos 6.000 seguidores, graças ao apoio,
a partilha de todos, os likes de todos, e fico muito grato por isso. E incentivo as pessoas que ainda não estão a seguir o nosso canal, sigam já, que o nosso canal é um canal de partilha de conhecimento jurídico. Nós aqui ensinamos um pouco das nossas leis, ensinamos o cidadão a entender um pouco dos seus direitos e dos seus deveres, para não andar nas escuras. Então nós explicamos ao nossos compatriotas acerca das nossas leis, as leis angolanas. Esse é o nosso grande objetivo. Então vamos continuar juntos, vamos seguir. Fiquei muito tempo ausente, né, nos conteúdos em formatos de vídeo, e por motivo de falta de tempo, não houve tempo, muita atividade laboral, e hoje consegui um tempo e estou aqui a fazer este vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.